Alô, boa noite. Boa tarde ainda, né? Eu tô aqui refém esperando a minha querida convidada. Vamos começar daqui a pouquinho. Acho que eu comecei talvez um minuto antes. Pronto. Doutora Mariana no pedaço. Opa! Ixi, Tamires não. Pera aí, vamos lá. Doutora Mariana. Pronto. Boa Olá, tarde, boa doutora. tarde. Tudo bem, Esther? Tudo e você? Tudo bem também, graças a Deus. Então, perfeito. Começamos no horário. Agora, vamos lá. Vamos As lá. pessoas vão começar a entrar, mas quem vê depois, vê a gente desde o começo. Então, a gente tem que Aham, começar já a apresentar o que vai acontecer aqui hoje. tá Então, bom. conta um pouquinho para eles, primeiro, doutora, o que é o Fashion Law e o seu escritório, que serviços que vocês prestam. Tá. O Fashion Law, na verdade, ele é um ramo mercadológico do direito, ele não é uma área do direito em si, assim como o processo penal, como direito penal, direito do trabalho. Ele é uma área mercadológica, né? Então, é uma área que conversa com todas as matérias do direito, contratos, trabalhista, civil, consumidor, propriedade intelectual, para atender especificamente as demandas do público de fashion, né? Que seriam as empresas do setor fashion, desde toda a cadeia da indústria fashion, desde da extração dos insumos, das matérias-primas, até a venda final para o consumidor final, né? Então, atende todos os contratos né, nesse percurso e todas as demandas jurídicas que acontecem nesse percurso, nesse trajeto todo do bem, desde a produção até o consumidor final. A gente atua, Perfeito. a gente atua no escritório, nós atuamos com direito da moda e direito da beleza. Então, a gente focou bastante nesses dois setores, que são ramos mercadológicos do direito, ambos, e são muito carentes de profissionais que entendem efetivamente do negócio, para poder oferecer Então, eu lembro uma... que uma vez, numa masterclass que a gente fez, vocês explicaram que quando vocês, como advogadas, se especializam nessa área, vocês conseguem chegar num juiz na hora de poder falar sobre algum processo, alguma coisa, com Mais mais propriedade, né? Mais complementos, propriedade. mais propriedade e entendendo dessa área, não é isso? Isso. Porque assim, é difícil para um juiz entender uma demanda de uma marca que comprou um tecido que veio com uma fiação errada, por exemplo. Ele não Sim, consegue, não é palpável para ele, nos olhos dele, entender que aquele fio tá errado. Pô, mas não dá para fazer uma roupa com esse fio? Não dá para lógico, aproveitar? E às vezes, entre uma tecelagem e outra, o preço varia absurdamente, né? E a é verdade. qualidade da roupa também. Então, para ele entender isso, eu preciso explicar para ele isso. Então, eu, como tenho o know-how técnico do mercado da moda, eu tenho condições de transformar esse conhecimento em palavras, né? Numa petição inicial, num processo, suficientemente para que ele entenda o prejuízo que uma empresa do setor pode ter com uma tecelagem errada, com uma fiação errada, ou até mesmo para ele entender o que é uma cópia de uma roupa, o que não é exatamente uma cópia de uma roupa, né? Porque é uma discussão é uma linha muito tênue ali. Se existe, eu posso ter plágio de roupa, não posso ter, né? É uma discussão bem E polêmica. aí, eu lembro que você tem. Passa só para a gente, antes da gente entrar no assunto de tudo que está acontecendo agora e das novas medidas, Uhum. você tem algum caso emblemático para você contar para eles sobre como o direito da moda ele atua em alguns casos emblemáticos, até internacionais? Até internacionais tem vários, né? Eu posso citar um que é inclusive de um colega meu da comissão de Fashion Law da UAB, da qual eu sou membro, e a minha sócia é presidente também, que é da Lolita. Foi um caso bem emblemático. A Lolita, ela entrou num processo bem longo,
e complexo contra uma marca chinesa, uma marca chinesa que estava copiando, plagiando todos os vestidos dela, aquele vestido de bandagem, que ela sempre foi o carro-chefe dela, foi ela que desenvolveu, eles conseguiram provar que foi ela que desenvolveu aquele tipo de costura, né, que é uma costura extremamente complexa de fazer, era manual, as costureiras Sim. faziam a junção de todo o lastec à mão, lastec, fio por fio de lastec. E aí eles entraram com uma ação judicial contra essa marca, conseguiram, através de muitas perícias e através de um trabalho extremamente delicado e muito bem feito desse nosso colega, uma sentença favorável à Lolita, que proibiu essa marca de vender esses vestidos que ela havia plagiado. Perfeito, perfeito. Isso é E tem a caso mais história recente que a gente tem. do solado vermelho do Louboutin também, não tem? Tem. O solado do Louboutin, na verdade, ele foi um dos primeiros casos emblemáticos que trouxeram à tona a necessidade de um advogado especializado na área da moda, né? Ele teve uma disputa muito grande com o Yves Saint Laurent. O Yves Saint Laurent, na verdade, ele já fazia os solados vermelhos quando ele fez aqueles sapatos monocromáticos, acho que em 1970, se eu não me engano. Só que o Louboutin conseguiu identificar a marca dele no solado vermelho. Então, essa foi a primeira disputa. Ele pediu na Justiça dos Estados Unidos que a Yves Saint Laurent fosse proibida de vender, de fazer solados vermelhos. Na verdade, no final das contas, ele não conseguiu que ela fosse proibida de vender o solado vermelho, mas ele conseguiu o reconhecimento do solado vermelho como marca. E aí, a partir de então, ele foi pedindo o reconhecimento do solado vermelho como marca em todos os outros países que ele fazia a importação, né? A exportação, no caso. E esse foi um dos primeiros casos onde se viu a necessidade, de fato, de um escritório de direito especializado em fashion, aí que veio o Fashion Law. Não, na verdade, o Fashion Law é de 2006, com a Susan Scafidi, uma advogada norte-americana. Ela era de Fordham University. Ela já dava a matéria de Fashion Law na faculdade, como se fosse uma matéria eletiva, só que tinha muito interesse. Em 2010, ela fundou o Fashion Law Institute. E a partir de então, ela começou a dar cursos voltados para a área do direito especializado em moda. E aí, a partir desse momento, é que começou a expandir o Fashion Law. Só que o caso do Yves Saint Laurent e do Louboutin, na verdade, ele foi o primeiro caso emblemático conhecido como caso especificamente de Fashion Law. Anteriormente, houve vários casos, né? Porque justamente por conta desses casos que não foram notoriamente conhecidos, a Susan entendeu a necessidade de advogados especializados nessa área. Porque moda, imagina, se hoje a moda é tida como fútil, você imagina há 10, 15, 20 anos atrás. Ninguém ligava. Imagina, não era um negócio tão visto quanto é agora, né? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E o escritório de vocês é o ACT? Andreotti. Advogados. Lá no Instagram tá como? No Instagram tá act.advogados. Perfeito, que é Andreotti, Chiavegatti e Toschi. São 3 italianas. Sim, sim. Então vamos lá. Então agora já temos bastante gente aqui com a gente. Vamos começar a falar então. O objetivo dessas lives, né? Eu tenho procurado trazer profissionais que justamente ajudem você, lojista, ou você, meu candidato, a entender ou passar por esse processo todo que a gente está passando, com tantas mudanças, né? Tanto na lei quanto nas relações sociais, nas relações profissionais. E agora é um momento que a gente tem aqui bastante lojista, tanto grandes quanto pequenos, super preocupados, parece que vão estender a quarentena por mais 30 dias, e isso faz com que a quarentena ela esteja fazendo parte. Tem alguma coisa dando microfonia? Alguma coisa ligada? Alguma coisa... Tem alguma outra coisa ao vivo? Não. Tá vendo? É um telefone só que você tá. Alguma coisa dando uma microfonia.
É um como se telefone. fosse uma repetição. Deixa eu ver se é. Vamos lá, o pessoal. Mas eu acho que tá audível. Aí o pessoal acena aqui pra Mas gente se tiver com problema. melhorou agora ou não? Eu acho que tá melhor. Tá Então, melhor? e aí o que acontece com esses lojistas? Estendendo por mais 30 dias essa quarentena, muitos lojistas que são voltados para o público feminino vão perder essa data agora do Dia das Mães. Sim. E existem muitas questões legais, quer dizer, com mais 30 dias de quarentena, o nosso varejo, os nossos lojistas que já estavam passando por dificuldades, eu acho que eles vão ter dificuldades ainda maiores. Sim, com E certeza. eu acho que a maneira de se proteger a gente vai ter que ser pelo caminho legal, porque você tem que Com fazer certeza. uma tomada de decisões, o que você vai cortar, o que você vai fazer, se eu vou demitir, se eu não vou demitir, se eu vou dar afastamento sem remuneração, porque Sim. também, de repente, eu falo assim, vou fechar uma filial. O custo de homologação que eu teria para fechar uma filial é muito alto. Então, como que o direito pode colaborar com esse lojista para ele entender quais os melhores caminhos que ele tem nesse momento e com essas novas medidas do governo? O que você acha que a gente pode ajudar a colaborar com eles? Tá. Bom, em primeiro lugar, eu acho importante a gente falar que não houve ainda a prorrogação da quarentena, tá? Tá, E ainda ouso dizer, ainda inclusive com o pronunciamento do presidente Bolsonaro hoje, agora há uma hora atrás, com a demissão do Mandetta, ele já sinalizou que ele vai forçar uma abertura gradual do comércio a partir do dia 22, tá? O que houve hoje, o que foi publicado ontem, se eu não me engano, foram 2 decretos municipais do Bruno Covas, que suspendeu o prazo por mais 30 dias de atendimento nos setores administrativos. Não tem nada a ver com o comércio, tá? Então, por enquanto, não há prorrogação da quarentena. Ela se finaliza no dia 22 de abril, e aí é que nós teremos uma posição do governador ou do presidente da República acerca dos próximos passos. Para as questões trabalhistas, nós tivemos aí 2 MPs bem importantes. Para quem não sabe quem é MP, é medida provisória. A medida provisória, a primeira que foi publicada foi a 927. Ela trouxe a possibilidade de férias coletivas, férias individuais, trouxe a possibilidade de prorrogar o pagamento do terço constitucional das férias, que é aquele férias mais 1/3, esse 1/3 das férias vai ser jogado lá para 20 de dezembro, ele pode ser jogado para até dia 20 de dezembro. isso eu não sabia. Então, esse 1/3 das férias, uma vez que eu estou dando só o descanso, né? Eu estou afastando e estou antecipando o descanso. Então, Exato. esse 1/3 eu posso jogar até o dia 20 de dezembro. Sim, normalmente as férias funcionam como? Você tem que avisar com 15 dias de antecedência ao funcionário e quando você concede as férias, você antecipa o salário do mês que ele vai gozar as férias. E vai dar mais 1/3, certo? Então, o que a medida provisória fez? Ela tirou esse prazo de antecedência que a gente precisa avisar o funcionário, tem que avisar ele com prazo de antecedência de 48 horas, não mais de 15 dias. E eu não preciso antecipar as férias. E o terço constitucional eu posso pagar só em 20 de dezembro. Essa é 20 de dezembro. Isso, essa é uma das medidas. Isso vale para empregado doméstico? Também. Agora já tem a possibilidade de dar as férias ou até suspender a nova medida provisória, aplicar a nova medida provisória, que eu vou falar mais um pouquinho na frente, também para funcionário doméstico, para empregado doméstico. Tá? As medidas provisórias não fazem distinção entre a natureza do emprego. Tá? Perfeito. Além das férias individuais, as férias coletivas, elas também podem ser concedidas sem o prazo mínimo de 15 dias e o aviso para o sindicato, porque normalmente você tem que avisar o sindicato que você vai dar as férias coletivas, né? Pela medida provisória, você flexibilizou essa obrigatoriedade, então você pode dar as férias coletivas com 48 horas de aviso para os funcionários. Outro ponto,
da medida provisória 927 foi que a gente chama de diferimento, foi prorrogado o prazo para pagamento do FGTS, né? Então, o recolhimento do FGTS foi prorrogado. Eu não tenho as datas de cabeça, porque como saíram medidas provisórias quase que diariamente, é impossível a gente decorar tudo, né? Mas... Você fala, por exemplo, se essa crise pegou o lojista de surpresa. Então, muitas vezes, ele tinha ali um acúmulo de FGTS a ser depositado. Sim. Atrasado. Que ele pode ter isso atrasado porque ele não estava pensando em demitir ninguém. Então, com essa medida, com essa MP 927, ele pode prorrogar o pagamento dessas guias atrasadas? Na verdade, ele não especifica as guias atrasadas. Na verdade, ele suspende o recolhimento do FGTS do mês vigente, do mês de pagamento. Tá bom. Tá bom. Ele não fala quanto aos atrasados, porque assim, na verdade, tudo que é atrasado, ele não entra na força maior, né? Que é uma calamidade pública, que é um fato imprevisível. Ele era o anterior, ele era previsível e foi uma questão de organização, uma questão de faturamento e tal. Agora, os vincendos, ele suspende a obrigatoriedade de pagamento, tá? Perfeito. Aquela coisa de redução de jornada de trabalho também está nessa 927, na MP 927, não? Não, a 927 veio primeiro, aí veio a 936. A 936 foi que regulamentou a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada e do salário do empregado, tá? Nessa 936, existe a possibilidade do empregado ter o seu contrato de trabalho suspenso por até 60 dias ou ter o seu salário e a sua jornada de trabalho reduzida por até 90 dias, tá? E essa redução, ela pode ser feita na ordem de 25%, 50% ou 70%. O valor que ela deixa de receber, ele entra como auxílio emergencial, é um auxílio emergencial bancado pelo Ministério da Economia. Quando você suspende o contrato, mas quando você diminui a jornada de trabalho e o salário de um funcionário, como que funciona? Você suspende, você tem que ter 2 dias de antecedência, você tem que combinar com o seu funcionário que você vai diminuir o salário dele. Ele estando de acordo, né? Vocês fazem um contrato, é obrigatório fazer o contrato. E se ele não estiver de acordo? Vamos pela parte de que se ele não estiver de acordo, se ele negar. Então, se ele se negar, infelizmente, não existe a proibição de demissão, tá? Uma coisa que a gente tem orientado para os nossos clientes tenta mantê-lo, pelo menos por esses primeiros dias, porque a gente não sabe até quando isso vai durar, né? Agora, se eventualmente esse estado de calamidade, essa quarentena for prorrogada, fica insustentável você manter um funcionário que se nega a ter um entendimento coletivo da situação, né? Fica inviável. Então, não tem por que manter esse funcionário no seu quadro, tá? É o que a gente tem orientado para os nossos clientes. Então, procurar manter com a jornada reduzida. Não, na verdade, não. Não? É que assim, se ele se nega a reduzir salário, ele também eu tenho que pagar integral. Tem que pagar integral. Você também não pode ter jornada reduzida, né? Tá. É que a medida provisória, ela não fala necessariamente se eu preciso do consentimento do empregado, nessa 936, que é a de redução salarial, tá? Eu posso impor essa medida provisória. Então, mas aí vai ser... Eu tenho que ter uma documentação para que ele receba essa diferença do governo. É que nem os tais R$600, que todo mundo sabe, todo mundo vê, mas ninguém recebe? Ou é mais fácil? Não, mas não é os R$600, é outra coisa. São 2 auxílios totalmente então, diferentes. Mas é tão difícil quanto existe até os memes dos R$600? Então, na verdade, olha só, a medida provisória foi publicada e não tinha nem o procedimento para comunicar ao Ministério da Economia
de que o funcionário teria o salário reduzido. Agora saiu, as contabilidades têm que fazer um cadastro do funcionário no Ministério da Economia, fazer o cadastro com cada funcionário e com cada redução que foi aplicada no seu salário, né? E aí, pela medida provisória, esse valor deve ser recebido pelo funcionário no prazo de 30 dias contados da assinatura do contrato. Toda essa tramitação tem que ser feita por escrito, tá? Toda essa negociação tem que ser obrigatoriamente feita por escrito. O contrato tem que ser assinado, né? É um acordo, né, de redução salarial ou de suspensão. No prazo de 10 dias da assinatura desse contrato, deve-se obrigatoriamente informar o Ministério da Economia e informar o sindicato da categoria de cada funcionário. Tá? Perfeito. Para que o sindicato possa intervir se ele entender que é necessário, ou para que ele possa informar se existe uma medida, um acordo coletivo já beneficiando o empregado, que ele já pensou antes, por exemplo, né? É que agora... Agora, assim, vindo do lado do lojista, né? Por lado da pessoa, do lojista que tem ali as contas para pagar, toda a folha de pagamento, sem saber se vai conseguir manter todas as filiais abertas e tudo, como consultoria, que é a consultoria que vocês fazem para os seus clientes, você aconselharia, uma vez que o funcionário está em casa, está trabalhando, se é que está trabalhando, algumas empresas estão mantendo esses vendedores fazendo contato com os clientes, você aconselharia fazer a diminuição da carga horária? É uma medida emergencial satisfatória para a empresa não quebrar? Sim, com certeza. Praticamente 100% dos nossos clientes diminuíram a carga horária e o salário dos funcionários. O Ronaldo está perguntando se essa suspensão pode ser prorrogada caso o prazo acabe. Não tem previsão disso ou não? Ainda não? Não, a medida provisória ela é muito clara com relação aos prazos, tá? Você pode fazer 2 suspensões de 30 dias. Você suspende por 30 dias e prorroga por mais 30, no máximo. Então, é o prazo máximo de 60 dias. Por enquanto, tá? Pode ser que, se estendendo a quarentena, haja necessidade de vir uma nova medida provisória possibilitando aos lojistas que suspendam por um novo prazo. Mas, por enquanto, não. São 60 dias no máximo. Eu tenho aqui muito colaborador, que é o outro lado da corda, né? O outro lado da balança, perguntando aqui se, por exemplo, a empresa vai suspender o meu contrato e suspender o meu salário. Eu vou receber o salário que eu recebia da minha empresa do governo ou não? Não, na verdade... Não. E não tem como, né? Como que funciona? No caso de suspensão, você vai receber 100% do valor que você teria direito relativo ao seguro-desemprego. Na verdade, eles não chamam de seguro-desemprego, mas você vai receber o valor que você receberia do seu seguro-desemprego. Esse seguro-desemprego, ele tem um teto de R$ 1.880, salvo engano. Então, o máximo que você vai receber é de R$ 1.880 e alguma coisa. Caso você ganhe mais do que isso, senão o seu seguro-desemprego é proporcional a quanto você ganha. É 80%. Se você ganhar mais do que R$ 2.660, o seu seguro-desemprego fica limitado a R$ 1.800. Se você ganhar menos do que R$ 2.660, você pode ganhar uma proporção de 80% do seu salário, mais ou menos 80%, porque tem uma faixa, né? Até R$ 1.600. Se você ganha até R$ 1.600, você ganha 80% do seu salário. Se você ganha entre R$ 1.600 e R$ 2.600, você ganha 80% do seu salário, mais 50% da diferença. É difícil de explicar a conta aqui, tá? Mas o mínimo... Tá bom, mas dá para ter uma ideia, dá para fazer um cálculo de valor, dá para entender mais ou menos. Porque o que acontece? A gente está vendo aqui o lado dos lojistas, mas assim, eu tenho todos os candidatos desesperados, como é que eles vão ficar? Só que o que eu tenho dito, né, para eles é que, na verdade, essa ação e você passar por esse momento agora com o seu salário reduzido, com a redução da sua jornada de trabalho, é para manter o seu emprego. A gente não sabe, pois antigamente no varejo era assim, tava, os meus candidatos sempre olhando para o corredor da frente, para a loja da frente, eles não tinham, assim,
o turnover é alto porque existia muita oportunidade de emprego, só que quando tudo isso acabar e nós voltarmos à vida real, as chances dele conseguir um emprego rapidamente, como era antes da crise, pode ser remota. Então, talvez valha a pena você ser mais passivo nessa hora para manter o seu emprego, porque você não sabe quando você vai conseguir um outro. Sem dúvida. Na verdade, isso foi até um tema que a gente abordou com uma equipe de uma cliente nossa. Era uma equipe de vendedores e eles estavam muito relutantes em assinar o acordo de redução de jornada. Alguns se negaram, a gente teve que fazer algumas demissões, mas a abordagem o benefício é para a manutenção do emprego. Porque a sobrevivência do empreendedor é a manutenção do emprego. Se o vendedor... Lógico, se ele quebrar, você está demitido de qualquer forma. Exatamente. Então, se ele não tivesse essa possibilidade de reduzir, ele ia demitir. Porque não está vedado a ele demitir, ele tem esse poder. Então, uma vez ele demitido, um estado de calamidade, em quarentena, em fechamento total de comércio, quando será que essa pessoa ia receber uma oferta de emprego? Ela podia ficar 4 meses com o seguro-desemprego. Eu cheguei a ouvir isso. Então eu prefiro ficar com o meu seguro-desemprego do que aceitar essa redução. Só que a pessoa se esquece de que a redução que vai acabar. a redução ainda vai ser mais do que o salário, do que o seguro-desemprego dela. Porque uma porcentagem o empregador continua pagando. Os benefícios, lógico. O empregador ainda continua pagando. Todos os benefícios têm obrigação de ser mantidos. Se paga vale alimentação, ele tem que ser mantido. O único benefício que não precisa ser mantido é o vale transporte, porque não faz o menor sentido. Ninguém está indo, perfeito. Então, todos os mas aí o que o funcionário tem que pensar é justamente isso. A chance dele continuar empregado, é por isso que essas medidas foram tomadas. Agora, essa questão de prefiro, então, pegar o meu seguro-desemprego, daqui a 4 meses, quando acabar o seu seguro-desemprego, como é que você vai fazer? Será que você vai conseguir um emprego? A maioria, pelo menos quem trabalha no meio do varejo, a gente sabe que a maioria dos grupos de varejo, das empresas de varejo, até as grandes, não tem fôlego para ficar 60, 90 dias com lojas fechadas. Não, de jeito nenhum. E as grandes, nem as grandes, né? Nem as grandes. O cálculo que eu ouvi de uma entrevista do dono da C&A é que eles tinham, por dia, 3 milhões de pessoas entrando nas lojas. Quer dizer, quanto que eles estão perdendo? É só fazer a conta, se cada um gastasse apenas R$1, 3 milhões por dia. Eles não vão ter saúde para manter todas as filiais, nem os grandes, nem os pequenos. E como os encargos trabalhistas, eles têm um peso enorme na saúde da empresa, tinha que haver essas medidas que ajudassem. Mas o que vai acontecer agora? Vão acabar os 60 dias. Eles fizeram tudo isso pensando numa quarentena. Sim. Só que essa quarentena pode se tornar uma sessentena. Eles devem ampliar esses prazos ou não? Com certeza eles têm que se manifestar a respeito, porque não existe a menor possibilidade de voltar tudo ao normal se a quarentena continuar, permanecer, né, for prorrogada. Com certeza eles devem sim, se a quarentena for prorrogada, emitir uma nova medida provisória, mantendo as possibilidades de redução da medida anterior ou até criando novas possibilidades, né? Porque a gente não sabe. Aqui a Daniele está perguntando o seguinte: o estado de calamidade permite demitir mesmo na estabilidade pós-férias? Porque foi o que eu fiz, por exemplo, aqui com o empregado doméstico. Eu fui de férias. Só que ela vai voltar. Eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar, por exemplo. Eu posso demitir ou eu tenho que dar aquela estabilidade pós-férias? Então, o que eu vou dizer aqui, na verdade, é que no direito tudo depende. Eu já falei isso para a Esther várias vezes. Não existe forma... Por isso que, olha só, eu vou aproveitar para falar mais um dos meus mantras. Você que tem uma empresa de varejo, seja grande, seja pequenininha, você precisa estar assistido por um advogado. Só a sua contabilidade não basta, porque a contabilidade não tem a inteligência jurídica e a inteligência tributária para poder ajustar o seu financeiro. Então, você precisa de um advogado.
Justamente porque é o que ela disse. Mesmo que a gente está dizendo aqui que é lei e tudo, sempre no direito você consegue ter uma saída. Por que eu falo que no direito tudo depende? Nós estamos vivendo um momento no Brasil que nunca aconteceu na história do Brasil. Né? Nem guerra nós passamos, nem guerra nós participamos. Então, toda a legislação que foi criada até hoje, ela pode ser rediscutida no Poder Judiciário. Isso não significa que ela não está vigente ou de que ela perdeu a validade, não significa. Ela continua valendo. Né? A empregada, por exemplo, que foi demitida no período de garantia de emprego pós-férias, ela pode entrar com uma reclamação trabalhista reivindicando esse período de estabilidade. Mas eu, em contrapartida, posso alegar uma coisa que a gente chama de fato de príncipe, que é uma situação extremamente atípica, que é um estado de calamidade pública, que me impossibilitou de mantê-la aqui. Então, eu posso relativizar essa obrigatoriedade de indenizar... De dar estabilidade pós-férias. Exatamente. Mas aí também... Ela está perguntando o seguinte, o empregador deu férias, mas não pagou nada. Tá certo isso? Não, vai pagar um mês vigente e só um terço, Paola, que você pode jogar até o dia 20 de dezembro. Aquele um terço que você paga quando você dá férias. Porque, por exemplo, no caso da minha empregada, ela tirou férias em janeiro. A gente começou com isso em março. Eu acabei de dar férias para ela de novo. Então, eu posso jogar para dezembro, porque é quando eu pagaria as férias dela de fato. Sem que isso tivesse acontecido. Olha lá, o Ronaldo Macedo está falando que a contabilidade vai querer demitir todo mundo. Por que, Ronaldo? Eu não entendi. Jurídico super necessário, perfeito. Então, ó, o Renato tem umas dicas ótimas aqui, viu, Renato? Ela está contando que mesmo o que for, se você tem um grupo de advogados bons, mesmo o que está fora dessa MP, você ainda tem uma maneira de reivindicar juridicamente para você poder ter saúde financeira. Porque muita gente vai quebrar. Porque assim, é um fato. O Poder Judiciário, ele já tem manifestado decisões, já tem emitido decisões relativizando alguma legislação que era vigente anteriormente, tá? Então, por exemplo, ontem saiu uma decisão do Tribunal de Justiça relativizando a obrigatoriedade de pagamento de dívidas bancárias, né? Empréstimos bancários, suspendendo juros. Algumas decisões, na trabalhista também já tivemos decisões que possibilitaram para o empreendedor suspender algumas parcelas do acordo que ele fez na Justiça do Trabalho com um funcionário. Um funcionário entrou contra ele, ele fez um acordo para pagamento parcelado. E aí ele entrou na Justiça do Trabalho, o empreendedor, alegando que por conta da calamidade pública ele não tem faturamento, ele não tem como pagar esse funcionário, esse acordo que ele fez. E o acordo foi relativizado. Então, assim, no direito não existe uma fórmula XY. No direito a gente tem que ponderar fato caso a caso. Mas o fato de ter havido já um caso desses, isso ajuda no futuro. Sim. Porque o que eu penso é o seguinte, muitos dos meus clientes que eu faço mentoria, eles falam o seguinte, Esther, se isso continuar, eu vou ter que demitir. Só que eu não tenho dinheiro para fazer a quitação. Uhum. Eu não tenho dinheiro para fazer a quitação. Aí como é que eu faço? Então, aí é o que tá. Muita gente faz da seguinte forma, eu vou demitir, já que eu vou ter que pagar de qualquer jeito, deixa ele entrar na Justiça do Trabalho. E aí, na Justiça do Trabalho, a gente vai tentar um acordo, vai negociar. Infelizmente, gente, é muito feio isso. Até para mim, como advogada, é difícil falar isso. Mas, às vezes, é necessário, porque ou você fecha as portas da sua empresa, ou você deixa de pagar uma rescisão contratual e discute isso lá na frente, faz um acordo que seja benéfico para ambas as partes. Então, às vezes, é melhor que aconteça isso. Não é o correto, né? Mas às vezes acontece. Não é o correto. Mas eu posso, ao invés de deixar ele ir pro pau, como o pessoal diz, eu fazer já aquela demissão judicialmente, que eu já faço isso. Dá. Explica como seria isso. Deixa eu só baixar um som que ligou aqui, só um minutinho. Tá.
A televisão ligou sozinha, mistério. De repente ela começou a falar ali. Então, como é que eu faço então para eu fazer a demissão de parte dos meus funcionários? Porque eu provavelmente muitos dos meus lojistas vão fechar algumas filiais, não vão conseguir sobreviver com todas elas. Mas ele também não vai ter verba para fazer quitação. Qual a melhor solução nesse caso, doutora? Existem duas formas de demissão, né? Existem duas possibilidades nesse caso, dois cenários. Um cenário é quando existe um fechamento de uma filial, quando há um fato de príncipe, um caso fortuito ou força maior, que é o caso da calamidade, e que ocasione o fechamento de uma empresa, a legislação trabalhista ela permite que a indenização relativa ao FGTS seja paga na metade, mas só nesse caso, Sim. tá? E também existe uma outra forma, que é um acordo de demissão homologado judicialmente. Nesse acordo, a reforma trabalhista trouxe esse acordo justamente para que não houvesse rediscussão de acordos que a gente chamava antigamente de acordinhos, né? Que era aquele acordo de gaveta, era aquele acordo de gaveta que a gente fazia com o funcionário, a gente pagava o funcionário entrava na Justiça do Trabalho, aquele acordo era revogado, ele era totalmente anulado, tá? Hoje não, a reforma trabalhista trouxe a possibilidade de validação desse acordo, mas existem algumas regras. Esse acordo, ele permite que você pague 50% da multa do FGTS, você tem que pagar saldo de salário, férias vencidas, 50% da multa do FGTS e, em contrapartida, a única ressalva que a gente faz, que é o que a gente encontra mais empecilho no fechamento desse acordo, é que o funcionário ele só tem direito a resgatar 80% do fundo de garantia e não recebe o seguro-desemprego, nesse caso. Ah, entendi. Então ele pode não topar fazer esse acordo. Pode não topar. Mas se é ele, por exemplo, que quer sair e fica causando intriga, porque isso é muito comum, né? Ele quer sair, mas ele não pede demissão para não perder os direitos. E fica causando para ser demitido. E fica causando para ser demitido. Então, às vezes, é mais vantajoso criar um... Mas esse acordo, veja bem, esse acordo não necessariamente ele precisa ter essas condições. Essas condições são as condições máximas para um acordo ser homologado. Ele pode, por exemplo, pagar todas as verbas rescisórias, 100% da multa do FGTS, e, em contrapartida, ele consegue homologar isso no juízo e ter uma aceitação melhor do funcionário. Tá? Então... Me conta uma coisa, doutora, e como que fica, aí até desviando um pouco o assunto, mas dentro do contexto do que pode vir a acontecer, prevendo o que pode vir a acontecer, com tudo isso, a gente vai ter que demitir, vai ter que reduzir jornada e uma série de coisas, e você pode ter aquele teu funcionário revoltado que pode lá causar nas tuas redes sociais. O Fashion Law prevê isso, de como eu me protejo contra isso? Agora, depende do que acontece, né? Tudo depende. Mas existe sim uma forma da gente se resguardar ou até mesmo de impor que esse funcionário não faça isso, não divulgue ou pedir para que ele retire essa difamação das redes sociais, porque isso gera não só uma indenização no âmbito civil, como, dependendo do conteúdo que for divulgado, pode gerar uma ação penal. Né? Se for, de repente, uma calúnia, uma imputação de crime e tal, pode ter consequências penais. Então, existe sim meios judiciais da gente ou prevenir ou remediar uma situação dessa, tá? E isso você fala depois da demissão. Ou é antes da demissão? Isso. Depois da demissão, né? Porque eu sempre vejo os dois lados. Eu trabalho tanto com candidato que está ficando desempregado, alguns já perderam o emprego, já estão me mandando currículo, e vejo o lado do meu cliente. Eu trabalho com os dois lados da moeda, né? Sim. E eu sei que é difícil para ambos. Sim, mas, peraí, estão fazendo uma pergunta aqui. Mas o que é importante a gente saber é o que legalmente pode ser feito, porque uma vez que está sendo feito da maneira correta e baseado na lei, o funcionário também não está sendo prejudicado, certo? Eu não entendi a pergunta. Qual que é a pergunta?
Como é que você protege? Porque é aquela história que você falou com o seu cliente, que os funcionários não quiseram aceitar os acordos, não quiseram aceitar a redução de jornada, e aí eles falaram, quer saber, me manda embora e tal. É importante você colocar que para eles têm podem manter o seu emprego, certo? E que a empresa está usando de artifícios legais. Então, a empresa não está sendo desonesta, sacana comigo. Ela está se adequando a uma lei devido à atual situação. Uhum. É exatamente Aqui isso. estão perguntando das férias coletivas, até quando elas podem ser estendidas. A gente já falou que são 30 dias e mais 30 dias, ponto. Certo? Não, isso daí é a suspensão do contrato de trabalho. As férias coletivas... Ah, tá. E as férias coletivas? As férias coletivas, você me pegou agora. Se eu não me engano, são 15... A empresa, essa pessoa falou que a empresa dele já está dando a segunda quinzena. Não, que ele deu 15 dias e estendeu por mais 15 dias. Prorrogação de 15 dias. Acabou agora. 15 prorrogáveis por mais 15. E acabou. Acabou? Acabou. Então, não faz sentido. É que assim, não faz sim, porque as férias são... o que ele pode fazer? Férias coletivas, ele vai gozar do período que ele já adquiriu, né? Então, ele passou pelo período aquisitivo, aqueles 12 meses, então ele tem direito a 30 dias, certo? Então, ele vai gozar de 30 dias de férias. As férias coletivas, elas são férias, igualmente a todas. Elas são 15 prorrogáveis por mais 15, porque ela tem um limite de período, não pode tirar menos do que 15, ou menos... Tem períodos que você tem que tirar. E a diferença é que sai todo mundo junto. Agora, então, mas nesse caso, a gente está antecipando férias quase um ano. Porque vamos supor, quem está falando, acabei de dar férias coletivas em dezembro, a gente está aqui em abril. Então, eu estou dando umas férias que meu funcionário ainda nem tem direito. Nesse caso de calamidade pública, a gente tem a possibilidade de antecipar as férias. Inclusive, a gente tem a possibilidade de antecipar os feriados. De acordo com a medida provisória 927, ela nos permitiu que a gente antecipasse os feriados. Tem os feriados lá na frente, que eles vão ser trabalhados. Normalmente, a gente antecipa os feriados para agora, tá? Então, por exemplo, eu dei as férias, já se passaram 30 dias. Vamos fazer os 30 dias agora que eu dei as férias. Eu posso contar todos os feriados que vão ter até o final do ano, em dias úteis. Eu faço essa conta, então, por exemplo, vamos falar que tem 10 feriados. Aí eu falo para minha empregada ou para o meu funcionário, olha, você fica mais 10 dias em casa em função para pagar os feriados. E quando chegar no feriado, essa pessoa tem que trabalhar. Exatamente. Tá. Exatamente. Isso já dá um fôlego. Essa foi a última medida que eles usaram, né? Não, essa foi a 927. A última foi a 936. Ah, já na 927. A última não, né? Porque já vieram várias outras depois dessa, mas não relativa às regras trabalhistas, né? Perfeito, perfeito. Então, está respondido aqui para o Alves OJ. Não sei exatamente qual é o nome, mas é Alves. Alves, se tiver respondido ou se quiser perguntar mais alguma coisa. O que mais você tem sentido e que você acha importante das suas principais dúvidas dos seus clientes? Principais dúvidas? As principais dúvidas são mais com relação mesmo à suspensão e à redução de jornada e salário, porque é o que eles têm aplicado, tá? No início, na primeira semana, eles até deram as férias, teve muita gente que tirou férias, mas depois eles não quiseram antecipar. Com a publicação da medida provisória 936, eles optaram por aplicar a medida provisória e não por antecipar as férias, né? Porque, de fato, não dá para saber como vai ser o dia de amanhã. Se eles vão estar lá ainda, né? Se eles não vão estar mais lá, se a empresa vai se sustentar até a reabertura do comércio ou não. Então, até por uma indicação nossa, a gente optou por vamos utilizar da medida provisória e não aplicar uma antecipação de eventos futuros que a gente não sabe como vai ser, né? No evento futuro. A gente tem um outro lado, uma outra questão que já levantaram antes da gente fazer a live, que eu já tinha te passado, essa questão da queda de braço dos lojistas com os shoppings.
Primeiro ficaram esperando que os shoppings suspendessem os aluguéis, enfim, uma série de coisas. Alguns não aconteceram, aí começaram a sair notícias de que os shoppings já estavam despejando alguns inquilinos. A gente até conversou sobre isso. Você falou, Esther, provavelmente é porque já tinha uma inadimplência anterior a isso. Como fica nessa negociação de você conseguir, não só no shopping, mas aonde você está alocado, como que você negocia com o seu inquilino para conseguir respirar nesse momento? Isso tudo é negociação, porque a direito do trabalho, a gente consegue que um juiz resolva o nosso problema. Em direito contratual, não é uma disputa de forças, né? Na verdade, ambas as partes, em tese, estão em pés de igualdade. São duas empresas que fazem um negócio jurídico ali. Então, o aluguel do shopping center, ele é uma relação particular. Ele não tem gerência do Estado, né? Então, a negociação tem que ser feita individualmente. Cada lojista tem que negociar com a administração do seu shopping center, porque não existe nenhum órgão que vai dizer shopping center, você está proibido de cobrar aluguel. Não tem como. Existe, na verdade, um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, foi para a Câmara com 80 emendas e está lá, vai começar o processamento agora. Nesse projeto de lei, que veio em razão da calamidade pública, existe um artigo, uma previsão de suspensão das liminares de despejo por falta de pagamento de aluguel até 31 de dezembro. Então, nesse projeto de lei, se ele for aprovado com essa redação desse artigo, então, qualquer ação que for ajuizada a partir do dia 20 de março, e tá aí porque que eu acho que já entraram com ações judiciais antes desse período, porque o pessoal começou a perceber que se esse projeto de lei for aprovado, eles não vão mais ter a liminar de despejo até dezembro, entendeu? Então, esse projeto, se for aprovado, ele vai suspender, ele vai proibir que liminares de despejo sejam proferidas pelos juízes, ou seja, você não vai poder despejar ninguém por falta de pagamento de aluguel, com algumas exceções que tem no projeto de lei, né? Mas não cabe elencar aqui. Então, mas ainda assim é uma relação entre particulares, né? Então pode Vale a pena nessa negociação eu ter um advogado junto comigo para eu poder fazer essa negociação de uma forma legal? Sem dúvida nenhuma, porque a gente tem toda a legislação, respaldo de fundamentação jurídica para poder negociar, inclusive até de poder negociar com base no faturamento da empresa, né? Porque não tem como você fazer um acordo, porque, veja bem, o contrato de shopping center ele é um contrato atípico, ele não é um contrato de locação comum, então ele já tem mais poderes sobre lojistas do que o normal, do que um contrato de locação normal, né? Então é sempre bom um lojista estar amparado por um jurídico para que ele não se prejudique ainda mais. Não que Lógico. os centers vão cair matando em cima dos lojistas, mas assim, numa situação como a que a gente está, eu vejo muito que cada um está por si agora. Então, quanto menos eu conseguir me prejudicar, melhor para mim. Melhor. Uma outra coisa que me levantaram hoje também é uma questão de que alguns shoppings proibiram o lojista de entrar na sua loja. E, por exemplo, nesse caso, se o lojista precisa retirar algo que está lá para venda ou retirar o estoque para poder vender de outra forma, ele pode ou deve, acompanhado por um advogado, conseguir essa autorização? E isso é uma temática muito delicada, muito interessante, porque ele não, em tese, ele não pode ser proibido de entrar, simplesmente proibido de entrar na loja, porque é um contrato de locação. Então, isso me tira a obrigatoriedade de pagar aluguel. Se eu não tô permitido entrar no imóvel que eu aluguei, eu também não tenho a obrigação de pagar aluguel. Mas
pensando pelo lado de shopping center, que inclusive foi uma temática que eu discuti com um colega meu que é advogado de shopping center, a gente vê sempre o outro lado, né? Os dois lados, O shopping center, ele é uma extensão de uma prestação de serviço público. Então, ele tem responsabilidade sobre as lojas, sobre o comportamento dos lojistas, né? Então, se tá proibida a aglomeração e ele permitir que todos os lojistas entrem indiscriminadamente, ele vai permitir a ele pode aglomeração. combinar um horário, ele pode pedir uma autorização para ele poder prever de que não vai entrar todo mundo ao mesmo tempo. Por outro lado, existe um problema com relação à retirada de estoque das lojas, porque uma parte do aluguel das lojas de shopping center é com base no faturamento. E esse faturamento é com base em venda no shopping center. Então, se você retira aquela mercadoria do shopping center, ele não tem como controlar aquela venda. Então, uma coisa que eu estava discutindo hoje é uma possibilidade. Isso tudo tem que ser discutido e tem que ser discutido individualmente com a administração do shopping center. Você me permite que eu entre, que eu retire o meu estoque no horário marcado, no dia marcado, e eu te presto contas do meu faturamento que eu vendi de mercadoria de loja. Ou não, isso eu quero retirar o meu estoque e não vou vender. Eu quero só retirar porque eu vou ter que dar um fim naquilo, porque eu tenho que fechar minha loja. Tudo tem que ser negociado. Tudo tem que ser negociado. Se a pessoa vai fechar a loja, vai falir a empresa, ela tem que entrar em contato com a administração do shopping center e negociar isso com o shopping center. Porque é uma relação entre particulares. Eles têm que negociar individualmente, necessariamente. Ou seja, eu preciso ter um apoio jurídico. Aqui uma outra pergunta é se o quinto dia útil, como regra, para o dia do pagamento mudou ou se continua sendo igual? Não mudou, mesma coisa. Os dias que ficarem em casa podem ser abatidos nas férias a vencer, assim como os feriados futuros? Sim, a gente já respondeu isso. Sim, então as perguntas aqui respondidas. Que mais? Deixa eu pensar alguma coisa mais que o pessoal perguntou nos grupos hoje, de varejo. Tem um outro serviço que vocês prestam, que você fala que é prevenção de riscos, como que você chama isso? Eu esqueci. É um protocolo de prevenção. A gente chama de gerenciamento de risco. De conflito. Gerenciamento de risco. De risco, mas também com relação às redes sociais e tudo, vocês gerenciam isso tudo, certo? Esse gerenciamento Prever de risco... o que pode acontecer, para poder fazer um... Tá. A gente antecipa... Isso é importante nesse momento. A gente antecipa o problema para se prevenir dele, para que ele não aconteça. Porque como a gente lida com essas lojas diariamente e com os problemas que advêm da lida comum, né, cotidiana dessas lojas, então a gente sabe que certos comportamentos não dão certo. Então a gente faz uma prevenção numa forma geral, desde do primeiro atendimento ao cliente, a elaboração de contratos, forma de contratação, contratação de influenciadores digitais, por exemplo, de marketing, formas permitidas de marketing ou não permitidas. Então, todo esse aparato de assessoria a gente faz no escritório. A gente presta uma assessoria jurídica completa para o ramo de fashion e beleza. Perfeito. O que hoje eu acho que é fundamental, né? Porque a gente tem muita coisa que vai acontecer daqui para frente, com tudo, com a quarentena, com essa questão que a gente nunca viveu, né? Esse estado de guerra que a gente não viveu. Então, hoje é o que eu falo, não é uma questão de querer ou poder. Você precisa ter um acompanhamento jurídico para poder tomar as decisões certas daqui para frente, porque muita coisa mudou e vai mudar muito rápido e a gente não consegue lidar com isso sem uma ajuda especializada. A gente estava muito acostumado antigamente com a advocacia remediadora, né? Então, isso se tornou muito comum. As pessoas só entendiam o advogado como aquele cara que apaga incêndio, né? E a advocacia mais moderna, ela entende que fica muito mais barato prevenir do que remediar. E essa prevenção, ela é feita gradual, ela é feita todos os dias. O advogado, ele cresce junto com o cliente, né? Junto com a empresa.
E isso tem, a gente, nesses 10, quase 12 anos de advocacia, eu tenho percebido que funciona 200% melhor uma empresa que tem uma assessoria jurídica preventiva, né, que a gente chama de compliance, né, e do que uma assessoria jurídica que apaga incêndio, porque às vezes o incêndio não dá para apagar, né? Às vezes é um pequeno empreendedor que com um incêndio que dá, ele pode falir, ele pode vir à falência. E é uma Não, coisa e no simples, às vezes... compliance a gente já tinha falado sobre isso, acho que foi no Masterclass. Você consegue prever se o contrato de trabalho firmado com os colaboradores foi feito da maneira certa, prevendo todas as atividades do cargo, para você não ter nenhum problema legal depois. E você consegue, com assessoria jurídica, refazer esses contratos, certo? Mesmo certo. quando o funcionário continua na empresa. Eu consigo reaver isso. Se eu não fiz certo, eu consigo passar a fazer ele da maneira correta. Você consegue alterar o contrato de trabalho sem problema nenhum. A pessoa concordando com a assinatura do que a gente chama de um termo aditivo ao contrato de trabalho. Você mantém o primeiro, mas faz um termo aditivo que é anexado a esse contrato original. E aí ele passa a valer o termo aditivo. Né? É muito comum no ramo da moda a gente ter acúmulo de função. E às vezes a gente nem sabe que é acúmulo de função, né? Então, se você não escreve exatamente no contrato de trabalho o que aquela função desempenha na loja, por exemplo, você pode ter um acúmulo de função. Porque tem muito funcionário que limpa a prateleira. E aí é um serviço aquele que eu faço, de fazer um manual de comportamento interno, e aí eu posso colocar para o advogado olhar todas as atividades que aquele cargo, a determinado cargo vai fazer, e isso poder ser colocado tudo de forma legal no contrato de trabalho, para ser previsto, certo? Isso a gente chama de regimento. Então, olha só, vai cair daqui a pouco a conexão, a gente está chegando em 1 hora, a gente não teve... Eu tenho certeza que depois que a gente acabar aqui vai ter um monte de perguntas, então, vocês podem lá no meu direct me passar essas perguntas, podem entrar no da Mariana. Pode passar também. No seu, que é Ma com H, Chiavegatti. Isso. E também no ACT.advogados, para vocês tirarem suas dúvidas, entenderem como elas trabalham, entender como que elas podem ajudar juridicamente vocês, enfim, a gente trabalha junto já faz algum tempo, já há bastante tempo, elas cuidam das minhas coisas. Inclusive, a gente não falou aqui na questão de registro da marca, toda essa parte digital. O pessoal está agora fazendo e-commerce, site, então tem que registrar a marca. Então, isso tudo é importante legalmente. Sim. Você quer dar algum contato para eles entrarem? Porque vai acabar para quem quiser tirar qualquer dúvida ou contratar o serviço de vocês. Pode? Eu posso colocar meu telefone aqui? Pode. Pode, deve. Então, ela está colocando direto o WhatsApp dela e ainda vocês podem, quem não conseguir anotar isso, pode ir no direct. Todas as lives minhas vão ficar salvas no canal Esther Morgan, no YouTube, canal Esther Morgan. Todas as lives que eu consegui salvar, que foram no meu Instagram, eu consegui salvar, estão lá. Tem algumas que eu ainda não consegui, mas conseguirei e vou colocar lá para vocês. Para vocês poderem ver na íntegra o que vocês perderam aqui. Então, tá aqui, 9739-03-818. Isso. Certo? Certo. Então, a gente está com o serviço pronto. Já vai abrir contagem, eu odeio essa contagem do final, me deixa maluca, mas eu vou salvar aqui para as próximas 24 horas, se tudo correr bem, se o Instagram não der pau, se der tudo certo. E vocês tendo muito mais questões, a gente abre uma live nova na semana que vem, né, Mari? Aí a gente faz de novo para a gente debater alguns assuntos. Até porque a gente não sabe o que vai acontecer até o final de semana. Então, se até o final de semana acontecer muitas novidades, com o aumento da quarentena, como a Má está no Insta assim, MAH, Chiavegatti com 2 T, CHI, certo? Deixa eu colocar aqui. Pronto, Luci, já está aí dado a letra. Então, olha lá, 29, contando. Então, as coisas mudando, eu volto semana que vem com a Mari e a gente tira as outras dúvidas. Então, pode mandar as dúvidas de vocês, que eu já vi que deu mais uma live que a gente não tirou todas as dúvidas hoje. Então, legal. Muito obrigada.
Obrigada, Mari. Doutora Mariana, sensacional. Obrigada para as meninas. Dá um beijo Eu em que todas. agradeço, Esther. E eu conto com vocês amanhã. A gente vai falar só de beleza. Então, acho que é às 7 da noite com o Dr. Jay.